Nem Karl Marx, nem Durkheim, nem Max Weber criaram uma teoria social capaz de resolver os problemas que a gente encontra de desigualdade, de injustiça, ou conseguiram formular algo que resolvesse a nossa situação. Mas, aqui hoje, a gente vai conversar sobre o que é a solução para todos esses problemas sociais. Atualmente, na nossa sociedade, e na verdade não atualmente, né? Mas sempre existiram desigualdades sociais. Quando a gente vai estudar na aula de história, no entanto que a gente sempre via, né? Por exemplo, viu o Egito Antigo. Aí tinha a pirâmide, como que era a pirâmide social da época. Os escravos que estavam na base, etc. Aí tu vai ver o modelo feudal, quem é que estava no topo, que comandava, né? Tinha assim, algo assim, não sei se tu lembra, clero, exército, etc. Não vou lembrar agora, faz muito tempo que eu terminei a escola. Mas, o que isso quer dizer? Problemas sociais, desigualdades sociais sempre existiram. Mas, recentemente, na contemporaneidade, a gente começou a ver pessoas que notaram isso, que começaram a buscar soluções. Começaram a falar sobre, primeiro tentar compreender, entender, depois, além de levar isso para um nível de pensamento crítico e buscar mais agora soluções. A gente vê, por exemplo, essa ideia de que o Estado deve ajudar a manter essa não apenas uma igualdade, né, social. A gente entende que não é todo mundo que tem as mesmas 24 horas. A gente entende que o sol não nasce igual para todos. Então é necessário buscar uma equidade social. Porém, mesmo buscando isso, a gente pode acabar no outro extremo, que é o outro extremo da meritocracia, que é até mesmo um assistencialismo. É tornar a pessoa dependente, é cortar a autonomia da pessoa e a gente cria uma pessoa que não sabe pescar, digamos assim. A gente tem que constantemente dar o peixe a ela. E isso, inclusive, pode ser um método muito eficaz de controle. Mas então, qual que é a solução? É colocar duas classes em eterna oposição e guerra e luta e batalha? Qual que é a solução, a cura para os problemas sociais? Vou deixar aqui na tela a referência bíblica para você acompanhar. Lá em Marcos 5, 25, 34, conta a história de uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Não especifica a doença, fala que ela sofria disso. E tem uns trechos interessantes. Ela diz assim, tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos. Ao longo dos anos, gastou tudo que possuía. E o pior ainda, na verdade, havia piorado. Conta a história dessa mulher. E durante um caminho, enquanto Jesus estava seguido da multidão, indo até a casa de Jairo, essa mulher toca nas vestes de Jesus. E Jesus sente que sai poder dele. E além disso, ele não se contenta, mas curiosamente, ele faz tudo parar e pergunta quem é que tocou nele. E até os discípulos meio que são irônicos, né? Tipo, poxa, Jesus, a gente tá no meio de um monte de gente, tá uma muvuca aqui. Eu, na minha cabeça, penso sempre naqueles shows, naquelas, sei lá, aquelas passeatas, ou, eu não sei, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a gente usa muito os trens pra se locomover no horário de trabalho, né? Então, a minha cabeça é sempre aquele horário às 6 horas da tarde, enquanto tá na estação mercado, na plataforma, tentando entrar no trem, aquela muvuca onde todo mundo se encosta pra tudo que é lado. Então, eu penso que Jesus estava nesse contexto. E aí os discípulos perguntam, né? Como assim, Jesus? Quer saber quem é que te tocou, né? A multidão te toca de todos os lados. E Jesus disse, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E a mulher fala que ela estava, inclusive, tremendo, né? Ela temia aquele momento. Ela então se manifesta, diz que foi ela, conta toda a história. E Jesus diz algo para ela. Ele diz assim, filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Seu sofrimento acabou. É interessante pensar que o sofrimento daquela mulher estava longe de ser apenas a doença física que ela enfrentava, mas existia uma grande doença social, que tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes, desse problema social. Naquela época, a sociedade judaica ela era muito ligada, assim, tinha muito uma relação com a religião deles, com a pureza e a impureza. E tinha uma normativa de que, inclusive, as mulheres, quando estavam no seu período do seu ciclo menstrual, elas eram consideradas impuras. Então, elas não podiam ter essa vida em sociedade. Elas deviam ficar retiradas. E pensa essa mulher que ela estava 12 anos vivendo isso. Além disso, também tinha
O fato que a gente viu, econômico, ela já tinha gasto tudo que ela tinha. E tinha ainda um outro fator que a Bíblia não menciona isso da origem da doença dela. Mas na época, o que se presumia, o preconceito, o estigma que se tinha na época era uma doença ginecológica ou uma doença do sistema reprodutor, feminino, masculino. Ela indicaria, as pessoas pensavam que era, ela tem algum pecado sexual oculto. De repente, ela tem algo ali na linha sexual, ela pode estar voltada com a prostituição, ela pode ter se relacionado com adultério. Então ainda tinha esse estigma, ou seja, ela tinha que ficar retirada, segundo a lei da época dos judeus, não podia encostar nas pessoas, ela tinha perdido todo o seu dinheiro, ela tinha o estigma social de viver retirada, de não poder encostar nas pessoas que ela amava. Pensa, se de repente antes disso acontecer, ela tinha filhos, ela tinha marido, ela tinha família, ela nunca mais poderia abraçar o filho dela. Ela vivia com isso. E ainda tinha o estigma de estar sofrendo, acusada injustamente ou não, de um pecado que ela não cometeu. Tudo isso cercava essa mulher. E então, ela encontra Jesus, ela vence tudo isso. Ela não podia estar lá no meio daquelas pessoas, na cidade, e ela ainda ousa tocar em Jesus. Existia uma ideia de que as coisas impuras, elas contaminavam aquilo que era sagrado, o que era puro, ou as outras pessoas. Por isso elas tinham que viver retiradas. As pessoas com lepra também, as pessoas com outras doenças. Até mesmo na cultura judaica, uma vez por ano, né, ou quando era determinado que o sacerdote tinha que entrar no templo, entrar no Santo dos Santos, que era uma divisão mais específica do templo, onde estava a Arca da Aliança. Muitos amarravam uma cordinha no seu pé, assim. Porque se eles estivessem com algo errado, tivessem feito algo incorreto, uma falha no seu processo de santificação para estar naquele ambiente, eles iriam simplesmente cair mortos. E eles faziam aquilo porque daí, pensa, alguém vai ir lá retirar o cadáver e vai morrer também. E haverá uma sequência de pessoas morrendo ao entrar lá tentando retirar aquele cadáver. Então, a pessoa simplesmente ia puxar a cordinha. E é basicamente aquilo, né? Se tem placa, tem história. Se tinha esse costume, se eles faziam isso, é porque já tinha acontecido mais de uma vez algo assim. Existia toda essa ideia da impureza contaminar. E Jesus, já inaugurando aquilo que ele veio para fazer, para nos santificar, para nos curar, para nos redimir, né, para nos dar como se fosse vestes novas, o cordeiro que com o seu sangue, né, o cordeiro perfeito que nos purificou. Ele traz essa ideia de que Jesus não ficou impuro. Aquela mulher tocou nele, mas acima de tudo, o toque dele purificou, redimiu, santificou aquilo. Jesus, ele não se contamina com a nossa impureza, o nosso pecado físico, o nosso pecado moral, o nosso pecado social, mas pelo contrário, ele purifica, ele santifica a nossa vida. E isso abrange também a esfera social. Por que será? Jesus quis expor aquela mulher ao fazer ela se manifestar? Ele quis expor ela? Será que foi isso? Você sabia que a única vez que Jesus se refere a uma mulher diretamente como filha é nesse trecho, onde ele diretamente fala filha, se referindo a alguém integrante da família dele, é com essa mulher. Ou seja, Jesus não apenas queria curá-la, não queria apenas estancar o sangramento, mas assim como ele referiu a ela, né, o seu sofrimento acabou. Ele redimiu todo o lugar e a posição social dela. Ele redimiu o direito dela a estar íntegra novamente na sua vida social, a poder trabalhar sem sofrer estigma, a poder estar de novo na rotina da sua família, ter contato com seus familiares. E ele também integrou ela na família celestial. Jesus chamou ela de filho, ou seja, ele eliminou toda a vergonha e ele trouxe ela de novo a esse lugar exatamente de equidade. E foi nisso que eu fiquei pensando, que se Jesus nos lava e nos purifica de uma forma espiritual, e uma pessoa que eu acompanho muito, que é o pastor Tel Hayashi, e ele prega muito essa ideia de que um avivamento, ele tem que ter uma reforma social, que não existe avivamento sem reforma, sem transformação. E muito nessa linha é o que Jesus nos mostrou através do seu exemplo. Não existe uma redenção, não existe uma purificação apenas num âmbito filosófico, num âmbito biológico. Milagres de Jesus também está aqui para ser a solução de todas as doenças sociais que nós vemos. Jesus redime. E como que ele faz isso?
Jesus não caminha mais fisicamente na terra para que a gente encoste nas vestes dele e tenha todo o nosso estigma social redimido e tenha diante de todos, né, diante da cultura, o nosso lugar, a nossa posição reestabelecida. Como que ele vai fazer isso? Através de nós. Hoje o Espírito Santo habita em nós e ele vai usar eu e você para redimir a nossa cultura, para redimir a sociedade, através das nossas profissões, através da nossa vida de generosidade, através do nosso exemplo, através do nosso tratamento com as pessoas, da nossa maneira de pensar, através da nossa participação ativa na política, na sociedade, de todas as formas como cidadãos. Deus quer nos fazer de fato, né, como Pedro chama, peregrinos de passagem, cidadãos celestiais, uma nação santa, um sacerdócio real, uma geração eleita aqui na terra. Jesus falou, exemplo de oração que era o Pai Nosso, deixa a terra, né, o céu chegar até a terra, deixa o céu descer. Então isso vai acontecer através de nós. Jesus vai curar pessoas, vai curar a doença social, vai trazer milagres, vai trazer a verdadeira equidade através da minha e da sua vida, que o Espírito Santo habita em nós. Então a reflexão que fica para hoje é essa. Será que nós estamos de fato cumprindo esse propósito, de fato sendo as mãos e os pés de Jesus, né? Assim como ele fala que vocês cuidaram de mim, me visitaram quando eu estava na prisão, vocês me alimentaram quando eu não tinha o que comer. Será que nós estamos fazendo isso, cumprindo o nosso papel? Ou estamos terceirizando para um governo, terceirizando para uma ideia de que cada um tem as suas decisões, o sol nasce para todo mundo, eu vou correr atrás do que é meu e é isso, correndo atrás da roda como um hamster e vivendo nessa cultura de consumismo, cegos daquela redenção social que Jesus quer realizar na nossa vida e naqueles que estão à nossa volta? Comenta aqui embaixo o que você achou, se você já tinha pensado sobre isso, se você tem feito algo, de repente você tem algum projeto social, alguma coisa que para compartilhar, deixa aqui embaixo, comenta, compartilha esse vídeo com mais pessoas, compartilha com alguém, curte, deixa seu like. E também já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, as notificações para ficar por dentro dos nossos vídeos. Toda semana tem vídeo aqui para você. É isso aí, muito obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.